Me dá a foto, por favor. Vamos entrar no caso das irmãs? É informação que chega agora. Atenção, Brasil, para a notícia que chega agora sobre esse caso. O padrasto e a mãe das crianças foram ouvidos pela Polícia Civil de São Paulo. Atenção, Brasil, para essa notícia. As irmãs pequenas que se uniram pedindo ajuda para a avó paterna, a dona Rosângela, foram chamados na delegacia. Ainda não sabemos o teor do depoimento e não sabemos também quais serão os próximos passos da Polícia Civil agora que a mãe e o padrasto foram ouvidos. Vem para mim, por favor. Como é que é a história do vídeo? Sim, do vídeo pornográfico. É isso, Zamataro? A mãe diz que as crianças pegaram sem querer o celular. O padrasto falou isso? É isso, dona Rosângela? A dona Rosângela está com quem hoje, que eu vejo que ela está com mais alguém do lado? É a Simone, é? Irmã, é isso? São duas tias. Simone, sou irmã dela. É tia-avó, é isso? É. Agora, que história é essa? Isso. O padrasto falou que as crianças pegaram por acaso o celular e que por acaso colocaram o vídeo dele fazendo sexo com a mãe delas, é isso? Isso é mentira. Mas ele contou isso para a polícia? É mentira, elas falam... É, mais uma das mentiras. Elas falam que ele chamava elas e para ver. Então, é mentira. Como é o nome da senhora mesmo, da tia-avó? Simone. Ô, dona Simone, e a senhora acha que o padrasto merece o quê? Sim. O padrasto e a mãe? Ah, eu acho que eles merecem pagar por tudo que eles fez com as crianças, pro abuso. A senhora acha que a mãe também tem culpa? E eu também queria perguntar pro... Tem sim. Elas também eu tinha muita comunicação com as crianças e elas falavam também pra mim. E também bate o padrasto, o Roberto, quebrou o celular da Raquel, da mais velha. Ah. Porque eu estava entrando em contato com ela, né, pra mim saber detalhes, tudo. E ele desconfiou que eu estava entrando em contato com a mais velha Raquel e ele pegou e quebrou o celular dela. Para que ela não tivesse pra mim, eu mais... acho que eliminar provas. E também para que ela não tivesse, vem para mim, por favor, né? Pelo que a senhora está me contando, para que ela não tivesse mais contato com o mundo exterior. Algumas regiões do país ficam com a programação local, para vocês tem mais amanhã. Deixa eu continuar conversando com a dona Simone. A senhora acha, então, que ele queria quebrar o celular Então, para não ter nenhum vestígio, para não ter nenhuma prova e também para que elas não contassem para vocês o que estava acontecendo dentro da casa? Realmente, ele eliminou provas. E a senhora chegou a ter Era contar contato? tudo pra mim, conversando. A senhora chegou a ter contato com o padrasto? Não, nunca vi esse homem na minha frente. A senhora nunca conversou Inclusive, Bate, quando nem ele com a ia mãe? buscar as 3... Não. Peraí. Quando ele ia Bate. visitar a mãe, o que era? O que acontecia? Não, quando ele ia buscar as 3 na casa da minha mãe, eu achava estranho que ele deixava o carro dele sempre em local mais afastado, entendeu? Pra gente nunca olhar pra cara dele. Eu e minha mãe tava comentando isso. Ele ficava na rua de cima, ficava na rua de baixo, pra gente nunca ver o rosto dele. E vocês nunca se interessaram em... Eu achava muito estranho. 5 anos... Nunca se interessou em Oi? procurar ele, conversar com ele, assim? Para tirar essas dúvidas? A senhora? A dona Rosângela já Não, me porque disse que ele não. vivia escondido. Caramba. Ele vivia escondido. Ok, vamos ver a Ele reportagem. vivia escondido, ele nunca mostrava o rosto dele. Vamos ver a reportagem, a gente segue conversando. Vamos lá. Depois do recado, em rede nacional... Quem não deve não teme, Bianca. Se você está sendo acusada injustamente, seja pelo motivo que for, pela Rosângela, que é sua ex-sogra, eu acho que essa é a sua oportunidade para se defender. Bianca decide quebrar o silêncio.
Através de mensagem, a mãe das meninas afirma estar sofrendo ameaças. Sofri ameaças, saí da casa e quando voltei encontrei a janela desse jeito. Fiquei com medo, todos me perseguindo. Roberto, o padrasto das 3 garotas menores de idade, que é alvo das denúncias de abuso sexual, também afirma estar sendo coagido. Depois de toda a repercussão do caso das irmãs de Carapicuíba, o casal Bianca Alves de Macedo e Antônio Roberto Silva não foi mais visto. Enquanto eles se escondem por medo de represália, testemunhas aparecem, reforçando a versão contada pelas meninas, de que elas eram vítimas de abuso sexual cometido pelo padrasto e que a mãe das garotas era cúmplice dos atos. Elas falavam, vó, o Roberto passou a mão na minha perna. Às vezes, quando eu trabalhei de casa de família, às vezes dormia no serviço, né? Aí ele falava, tá mentindo, menino? Aí eu pegava e brigava com ele. Roberto, eu já te falei que eu não quero saber disso aqui, entendeu? Você respeita as meninas. Aí brigava, né? Brigava mais ele tudo. Aí, mas eu peguei e vim sair, né? Saí de lá. Às vezes eu falava pra ela, entendeu? Falava, Bianca, fala com o Roberto, isso. Eu não quero o que está acontecendo aqui. Entre tantos depoimentos fortes, encontramos quem ainda confiasse na palavra do suspeito. Não é de ficar fazendo coisas erradas, eu ponho minha mão no fogo. A senhora não tem medo assim? A senhora falou que se coloca a sua mão no fogo, de queimar a sua mão? A história de terror relatada pelas irmãs continua. E nesse novo capítulo, conversamos com o advogado da família das vítimas sobre os próximos passos. E ficamos frente a frente com a mulher que viveu ao lado de Roberto durante 30 anos. O que ela tem a dizer sobre o ex-marido, pai dos filhos dela. Mais um dia em cima deste caso, Bate. Aqui estamos nós com a avó, Rosângela, que deu início a isso tudo, que escutou o pedido de socorro das netas, ao lado do avô e ao lado do pai. A gente vai conversar para esclarecer alguns pontos. A Rosângela pediu para que fosse esclarecido e a gente vai saber também sobre os desdobramentos, o que vai ser feito a partir de agora aqui na delegacia. Agora, antes, vó, quando o Bate falou, né? Eu vou ser surpreendido, não tem nada de novo. E eu recebi uma mensagem. Por mensagem, o padrasto fez questão de comentar sobre a conduta do pai biológico. Disse que Carlos Rogério tem problemas com drogas e que o pai das garotas gastava todo o dinheiro com o vício. Por esse motivo, não pagava pensão e não pegou a guarda das filhas. Rogério não desmentiu absolutamente nada. Ao contrário, disse que luta contra as drogas há mais ou menos 5 anos. Período que coincide com a separação entre ele e Bianca, por causa de uma suposta traição dela, justamente com Roberto. Ele tá querendo tirar ele do foco. Falando sobre isso, sobre pensão. Não tem nada a ver o negócio das meninas com esse negócio de pensão. Você tem problema com a dependência e, de certa maneira, você, por causa disso, acabava talvez até utilizando o dinheiro que seria para pensão, para usar drogas por causa do vício e até não ficou tão próxima das suas filhas. Isso, correto, verdade. Mas você acha o quê? Que isso não exime? Uma coisa é uma coisa? Outra coisa é outra coisa. Se ele tiver mais alguma coisa para esclarecer, eu tô aqui para esclarecer. Mas isso não tem nada a ver com os abusos. E meu filho realmente ele é dependente de droga e está tentando se recuperar. Eu digo que ele está numa melhor fase agora, que ele está se aproximando mais das filhas dele. Ele está conseguindo dar mais atenção para elas. E às vezes quando ele faz um serviço assim fora, um bico, ele compra alguma coisinha para elas. É o que antigamente ele não fazia. Ele está se redimindo, eu acho, que está melhorando. A gente procura ajuda sempre para ele, mas não tem nada a ver a pensão com isso. E ele até já foi detido por isso e eu falei para ele mesmo que ele tinha que passar por esse sufoco para ele aprender que ele é pai, que ele tem que cuidar. Eu falei isso para ele, eu já cheguei a falar isso até para Bianca, que
Ele tinha que passar por isso. Quando ele foi detido, ele ficou 1 mês. Eu não fui nem visitar por base de um castigo, para ele sentir e sair diferente. Mas eu acho que deu um pouco de resultado nesse frio, nesse gelo que eu dei nele. Ou seja, você nunca passou a mão na cabeça do seu filho? Nessa questão, não. Ciente da incapacidade de cuidar das filhas, Rogério assinou um termo de responsabilidade, repassando a guarda temporária das meninas para a mãe, Rosângela. Foi ela quem deu atenção às graves denúncias feitas pelas netas. Por favor, faz isso pela gente. A gente tá com medo. O que você quer agora? Além da justiça, dar o quê? Amor para suas netas? Amor, chega de sofrimento para essas crianças. E são crianças muito amáveis. São crianças assim encantadoras. Todo mundo lá do prédio de onde elas estão, vizinhos, parentes, todo mundo tem um carinho grande por elas. Elas não merecem estar passando por isso. Nenhuma criança merece. E ele merece o quê? Ele merece cadeia, mas por muitos anos. Terminar de envelhecer mesmo, porque eu acho que não tem jeito. Uma pessoa dessa não tem jeito para a sociedade, ele vai continuar fazendo. Vocês vão até o fim? Até o fim. Até o fim. Agora eu falo para ele, eu não vou sossegar enquanto eu não ver ele na cadeia. Agora eu tô falando isso para ele. O mesmo não aconteceu com a avó materna, que agora parece se arrepender. No tempo que eu dormi lá, ele andava passando a mão nos meninos, ele passava a mão nos meninos, só que eu pegava e brigava com ele, entendeu? Brigava mais ele, e ele não gostava de mim, entendeu? Eu tinha maior cuidado com elas, que elas se sentiam protegidas por mim, entendeu? A avó materna vivia com a filha e as netas na mesma casa. Pelas mensagens, é possível perceber que Dona Nina não tinha uma boa relação com Roberto. Ele falava, tá mentindo, menino? Aí eu pegava e brigava com ele. Roberto, eu já te falei que eu não quero saber disso aqui, entendeu? Você respeita as meninas. Aí brigava, né? Brigava mais ele tudo. Dona Nina tenta proteger a filha das ameaças e de uma possível punição. Mas acaba soltando a informação de que Bianca tinha ciência dos atos do namorado. Às vezes eu falava para ela, entendeu? Falava, Bianca, fala com o Roberto, isso. Eu não quero que isso está acontecendo aqui. Aí eu não sei se ela falava, só que tem homem que você fala as coisas no ouvido e sai no outro, né? Nem se incomodava. Só me xingava, falava que não gostava de mim, que eu era uma chata. E aí pronto. Na verdade, eu não quero assim, não estou tapeando, não estou defendendo nenhum, mas na verdade eu não gostaria que ela fosse presa, porque o perigoso mesmo é ele. Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. E neste momento a família agora sai, o avô, a avó, o pai e o doutor Guastelli. Vem para cá, por favor, vem cá, pode vir aqui. Na frente, doutor Guastelli, mais uma vez, muito obrigada. Vem pertinho aqui, vó. Doutor Guastelli que está sempre, né, com a gente, com a Record, com o BAT. E resolvendo aí, né, entrando em casos que às vezes são intrigantes, que geram repercussão, que tem desdobramentos, enfim, tentando unir essas peças do quebra-cabeças. Me conta, doutor, hoje o senhor veio para cá, o senhor está acompanhando esse caso, para solicitar algo, para se aprofundar no caso. O que a gente pode falar? Tem algo a mais sobre esse caso, doutor? Exatamente. Hoje eu entrei aqui, trouxe a procuração, né, da avó Rosângela e do Carlos, tá? Tomei conhecimento do andamento do inquérito, tá? Do estupro de vulnerável das 3 crianças, né? Que está sendo apurado aqui pela polícia. Ontem a avó tinha conseguido o resultado do IML, que deu negativo, né? Mas hoje, nós consultando os autos do inquérito, tá? Saiu, né, o laudo psicológico das crianças, né? E, infelizmente, né, o que as crianças relataram para a avó é o que está nesse laudo psicológico, tá? Então, o que acontece? Agora a delegada vai ouvir também a outra avó, tá? Para poder requerer mais algumas diligências para poder concluir, relatar o inquérito, né? E remeter à justiça. Às vezes tem uma alegação, né, da outra parte. Seja por causa do pai que não estava presente, seja por algum problema de pensão.
Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, doutor. Como é que a gente pode informar para o telespectador, enfim? São duas coisas distintas. Sim, são relações distintas, né? A relação do pai, do paterno, né, que é o Roberto, né, com as crianças e a ex-esposa, né, ex-companheira, tá, é uma relação. Agora, a relação da mãe com o padrasto é outra, e a relação da mãe e o padrasto com relação às crianças, né, de guarda, de proteção, é outra totalmente diferente, né? Que eles deveriam ter o cuidado, né, com as crianças e não tiveram esse zelo. Então agora a autoridade policial vai aprofundar as investigações, né, para ver realmente os fatos, como ocorreram, a dinâmica desses fatos, né, para poder depois relatar e encaminhar os autos ao Poder Judiciário para que o Ministério Público, né, tome as devidas providências. Será que 3 crianças com essas idades seriam capazes de mentir dessa maneira e não entram em contradição, enfim? Não, pelo relato das crianças, né, junto aos psicólogos, né, a gente percebe que houve uma narrativa semelhante das 3, né? As 3 relataram os mesmos fatos. Então não há como aí a gente criar uma história, um factóide para incriminar 2 pessoas, né? Uma ou 2 aí, que será apurado pela delegada aqui que está conduzindo o caso. Enquanto a polícia investiga, nós do Cidade Alerta fazemos a nossa parte. Vamos atrás de novas informações. Durante a conversa em telefone com o Roberto, ele confirmou que foi casado, atualmente está separado e que tem 2 filhos. A nossa produção foi atrás dessa informação e chegou a uma mulher identificada como Fátima, que teria tido um relacionamento com ele e uma filha. A gente está chegando aqui no local onde seria a casa dela. Claro, a gente quer preservar a segurança, a intimidade desta mulher, mas a gente vai tentar falar com ela porque é muito importante para a investigação, até para traçar um perfil deste homem, que é apontado por essas 3 meninas, eu repito, vamos soltar imagens delas, de 7, 9 e 11 anos, essas 3 irmãs que apontam o padrasto como autor dos abusos sexuais que duravam cerca de 3 anos. Todas as testemunhas confirmam, os depoimentos são fortes e elas não entram em contradição. O que será que essa mulher tem a dizer? A gente não sabe se ela vai querer conversar com a gente, mas o certo é que nós, como imprensa, a gente vai fazer o nosso papel, a gente vai tentar. Daqui a gente consegue ver, segundo informações, seria aquele portão, Antônio, mostra pra mim, aquele portão verde ali, que tem a placa proibido estacionar. A gente vai tentar agora falar com ela. Oi, de casa? Obrigada, que bom que você nos recebeu. Eu sou da Record. Acho que imagino que você sabe por que a gente está aqui, enfim. A nossa produção soube que você teve um relacionamento com o Roberto, né? Até para saber se ele poderia realmente ser culpado, se não, se é uma pessoa que é violenta, se não é, se é uma pessoa que já demonstrou alguma atitude suspeita. Não é. Eu, a irmã dele, mora aqui. Aqui todo mundo conhece ele. Uma pessoa de boa. A única coisa que não deu certo a gente, ele se envolveu com uma mulher, que é ele agora, e eu não aceitei e finalizei o relacionamento, mas não tenho nada a reclamar dele. Mulherengo, tudo bem. Em relação à criança, ele sempre cuidou muito bem, melhor do que os filhos dele, sempre foi bom pai. Essa história começou através da sogra dela, porque a sogra dela não se conforma dela ter prejudicado o filho dela. Não pagava as pensões para as meninas. E o Roberto, ele é uma boa pessoa, ele cuidava das meninas, ele dava de tudo para as meninas. Ele, às vezes, como a nossa já estava maior, ele abandonou a gente aqui por causa delas. Ele cuidava mais das meninas dela do que dos próprios filhos. E vocês se separaram há quanto tempo? Já faz um tempinho já. Pouco tempo, não faz muito não, poucos anos. Uns 5 anos? Eu só separei dele porque eu vi e eu achei que não dava mais, porque mulher nenhuma aceita estar dividindo o marido com outras mulheres, né? E se não melhorou, não vai melhorar nunca. Você então descarta qualquer possibilidade
Totalmente. Mas se confirmasse, você se surpreenderia? Não, porque eu conheço a pessoa. Eu conheço ele e ele sempre foi carinhoso com qualquer criança. Ele nunca maltratou criança nenhuma. E as filhas dela ele cuidava mais do que o próprio pai. Agora, só queria tirar uma dúvida assim, você acha que as crianças... Eu sei que tem essa questão da pensão, tudo, mas criança normalmente não mente. Em relação à sogra dela, sim, porque ela ficava monitorando as meninas para fazer essas coisas contra eles dois, porque ela não aceita que Por que ela não persegue a nora? Por que ela persegue o Roberto? Mas quando informam a quantidade de testemunhas que reforçam a denúncia e o desabafo da própria mãe da Bianca, que sabia dos abusos, ela recua. E muita gente, inclusive da família, no caso dela, ou seja, isso chama atenção, confirma. A família da que ele está vivendo agora? Isso. Ele só arrumou sarna para se coçar. Muita gente flagrou. Muita gente denunciou isso há 3 anos. Isso não é de hoje. Flagrou ele mexendo nas meninas? Nossa. Isso eu não estou acreditando nisso, porque eu conheço muito bem ele. Eu sei que ele é um rapaz que ninguém teve assim, comentários sobre ele de fazer essas coisas. A senhora não tem medo, assim, a senhora falou que se coloca a sua mão no fogo, de queimar a sua mão, como, por exemplo, foi no seu casamento, que a senhora foi surpreendida, de repente ser surpreendida de novo? Fui surpreendida em relação de outras mulheres, de safadeza, que ele gostava muito de sair para farrear. Em relação a mexer com alguma criança, não. Isso eu não... Seria uma surpresa para a senhora? Se ele fez isso, para mim é surpresa. Culpado ou inocente? Cúmplice ou vítima? É o que todos querem saber. E aí, Simone, você que é tia-avó, você que tem contato de perto com as crianças, a mãe é uma vítima também do padrasto das crianças? Ou ela é cúmplice, ela é tão bandida quanto ele, na sua opinião? Na minha opinião, eu tenho certeza que ela é cúmplice. Os dois. Sabe? E eles estão mentindo muito. E se eu fosse a ex-mulher do Roberto, não colocava a mão no fogo não, porque senão ela vai se queimar todinha. Entendeu? Os dois é cúmplices. Eles agrediam a inocência das minhas sobrinhas, tem que pagar. Que a justiça tem que ser feita. Não é justo, não. Eu fico imaginando... Eu estou indignado com a Bianca. Isso, pode falar sobre a Bianca, a mãe. Eu estou indignada nesse ato que ela fala que as crianças passavam fome. Tudo bem, o meu sobrinho não trabalhava, mas eu tenho uma mãe, que é a bisavó. Graças a Deus, nunca deixou faltar nada para essas crianças, em fralda, leite, remédio. Desde quando as crianças nasceram, a minha mãe cuida das 3, sem cobrar nada, nunca cobrou R$1, entendeu? Eu acho que a Bianca está sendo muito ingrata. Eu estou decepcionada, viu, Bate? Simplesmente eu estou decepcionada mesmo. Mas a senhora esperava, dona Simone, algum tipo de gratidão de uma pessoa que a senhora está acusando de ser pedófila junto com um companheiro? Se ela realmente for isso que vocês estão dizendo, esse povo não tem nem sentimento, não tem o menor sentimento de gratidão. Não tem mesmo, eu estou decepcionada. Minha mãe, a gente tratava ela muito bem, sabia? A minha mãe considerava ela muito, nunca negou nada para ela. Para ela estar acusando que as crianças passavam fome, não. Ela tem que provar isso aí. Tem até vizinho lá, tudo de prova, que a minha mãe, muitas das vezes, ela morava no Brígida, minha mãe saía cedinho com a sacola cheia de alimentos para dar para as crianças. Então eu quero que ela prove que as crianças passavam fome. Só isso. E eu quero que eles paguem tudo que eles fizeram com a minha sobrinha. Esses abusos, tudo. Só isso que eu quero que eles paguem. Eles agrediu a inocência das minhas 3 sobrinhas. E eu quero que a justiça seja feita, Bate. E se Deus quiser, vai ser feita. O problema, dona Simone, é que aqui nesse país, mesmo se eles forem condenados por esse crime, se realmente o juiz chegar à conclusão que eles cometeram, não existe uma pena
do tamanho de uma brutalidade como essa, porque acabou com a ingenuidade das crianças, acabou com o psicológico das crianças. Imagine só, uma criancinha sendo obrigada a assistir o pai e a mãe fazendo sexo. Uma criança pequena ser obrigada a ver cenas de sexo num celular, serem tocadas, né, maliciosamente pelo padrasto. O que eu não me conformo, casos de pedofilia a gente vê infelizmente todo dia, mas o que não me entra na cabeça é como é que uma mãe, se é mãe de verdade, se é mãe de sangue, como é que ela permite uma coisa dessa, como é que uma mulher tem prazer com uma situação como essa, se é que realmente tem, né? Realmente, eu tô meio parando aqui. É realmente um absurdo. Eu não sei mesmo como ela aceitava todos esses fatos, viu, Bate? Eu estou indignada com tudo isso mesmo. Eu não esperava isso da Bianca. E, Bate, eles estão juntos ainda. Eles não estão separados. Ah, mas ontem ele disse que se separou. Não, eles estão juntos ainda. Muita gente vê eles andando por aí, pegando um ônibus junto. Isso é tudo conversa fiada deles. Bom, pelo jeito um nasceu pro outro. E os dois se combinam mesmo, os dois não valem nada. Bom, dou notícias em breve para vocês. Parabéns pela postura firme de irem até o fim buscando justiça, tá bom? Um abraço grande para vocês duas. Bom, eu vou ficar em cima da polícia, eu agradeço a dona Rosângela, a dona Simone, e assim que a polícia se manifestar oficialmente, eu compartilho essa decisão com vocês.